Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Fala assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O versículo 6 é um versículo qual acho que bate muito com o que da palavra anterior, que falou, do 1 João. Bate muito certo, porque fala assim, ó. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Caiu muito, pegou, né? Meio que encaixou bastante. Porque aquela palavra está falando que não é por causa da simples palavra que fala, eu venci o mundo e vós vencereis também. Não, pela fé que atua pelo amor que você consegue isso. Aqui, está falando no versículo 6, está falando que nem a circuncisão, nem a circuncisão vale alguma coisa. Quer dizer o seguinte, claro que a circuncisão hoje não vamos falar de leis e regras, mas sim vamos falar que você está dentro da igreja ou não está dentro da igreja. Vamos pegar essa passagem. Circuncisão, então, dentro da igreja. Incircuncisão, a pessoa que não está. Que não está dentro do caminho de Deus. No caminho de Deus, não está na igreja. Ele está querendo dizer o seguinte, a pessoa que está fora, tanto ela estando fora, tanto estando dentro, tem valor algum. Ele quer dizer isso. A palavra quer dizer que você, estando dentro da igreja ou estando fora da igreja, não tem valor algum. O que vai ter valor? A fé que atua pelo amor. É a sua fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Não é você estar seguindo diretamente regras através disso. O capítulo 5 é um capítulo muito interessante, porque aqui Paulo está dizendo que não submetais de novo a um jugo de escravidão, um jugo de lei novamente. Só que no capítulo de Atos, lá no livro de Atos, eu acho que Atos 21, né? Atos 21, ele vai falar para nós sobre a questão de Paulo aceitar o que as pessoas faziam naquele período, o que os judeus faziam. Paulo falou assim, ficai na vossa lei, porque até agora você tem meditado na lei de Cristo, e essa é a lei de Cristo, então ficai e permanecer aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, para que não haja contenda entre os irmãos dentro da igreja, ele quer que você fique dentro da igreja, aprenda de Cristo, fala de Cristo da mesma maneira que vocês estão falando, que um dia Cristo vai realmente pegar vocês. Quer mais ou menos dizer isso. Então ele não falou assim, vocês estão vivendo o Cristo da maneira errada. Não, ele só falou, continue onde vocês estão. A igreja é isso. É você continuar a falar de Cristo dependendo onde você está. Continue falando de Cristo. Continue falando do amor de Deus. Continue falando isso. Porque, querendo ou não, no livro de Atos fala sobre a questão dos judeus. Continue fazendo. O livro dos judeus, ele termina em Malaquias. É Malaquias, né? Malaquias, ele termina lá com a palavrinha final, que é maldição, né? Só que é o Pentateuco deles ali. Ele termina com a maldição ali, se não me engano. Então, esse é o livro dos judeus, é ali, que é chamado de Torá, se não me engano. Que é o livro até de Gênesis a Malaquias. Esse é o livro deles. O nosso, claro, vem todos junto. É maldição, certo? Que é onde os judeus pensam que nós estamos vivendo uma plena maldição. E que eles estão esperando o Messias vir novamente. O Messias vir para acabar com essa maldição. Só que nós acreditamos no Apocalipse que diz no final sobre que questão que o Jesus Cristo já veio e já fez tudo o que devia fazer. Então, Paulo, às vezes ele vai escrever a parte, o que confunde muitas pessoas é a forma que Paulo falava. Porque numa igreja Paulo falava para as mulheres não pregar, em outra igreja ele já falava, mulher, pregue na igreja. E a outra passagem em Atos ele fala para os judeus continuarem ali pregando de Cristo. E agora em Gálatas ele fala para as pessoas que estão sendo novos convertidos, que no caso são os gentios querendo se converter ao cristianismo, ao cristão, né? Vai ser que tornar cristão, o judeu cristão. Ele diz, não faça a lei dos judeus novamente. Não precisa você fazer a circuncisão novamente, que no caso era uma lei, era uma regra. Não precisa de você fazer isso. O que você necessita fazer? Conhecer que o valor que atua não é a circuncisão nem a circuncisão, e sim a fé que atua pelo amor. Vai entender o que Cristo quer dizer? O que Cristo quer dizer? É bem interessante, né? Só que aí tem o primeiro versículo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
essa palavra liberdade, nós não damos, nós e muitos outros não dão valor nessa palavra liberdade. Liberdade, claro, muitas pessoas vão pensar que liberdade é eu poder fazer tudo, mas a liberdade que ele quer dizer aqui é a questão seguinte: não estamos mais presos no pecado como estávamos antigamente. Né? Assim fala. Quando Moisés ele foi ao Egito e tirou o povo, na verdade, pela presença de Deus, tirou o povo do Egito, essa palavra ainda estava lá no meio dele, que foi para a liberdade que eles libertaram ali. Liberdade que eles estavam. Não precisava mais de jugo de escravidão. Quem voltou ao jugo de escravidão foi o povo, né? E não, Deus fez ele voltar. Só que, por causa do povo estar fazendo tanto aquilo, querendo voltar, Cristo veio, por amor de Deus, pelo amor de Deus, né, a palavra fala, que ele veio, deu seu filho em favor ao mundo, amor ao mundo, e lá então acontece que nós somos livres do pecado, livres de escravidão do pecado, jugo de escravidão do pecado. Nós não damos a plena libertação, nós não damos plena atenção que a palavra diz sobre libertação. Nós estamos libertos do pecado, sobre a questão de eu sou um homem livre do pecado. Eu sou um homem livre, eu sou uma pessoa livre e não preciso mais viver quais coisas que eu vivia antigamente, as próprias vontades que eu vivia antigamente. Hoje, é claro, você vai viver aquilo que Deus ele vai prevalecer para você, ele vai presenciar para você. Aquilo você vai viver, é claro. Você viu aqui que a palavra falou, tanto você estando na igreja, tanto não estando. Então, claro, não vai diferenciar se você está dentro ou não está. A questão é seguir a Deus. É seguir a Deus. Seguir a Deus não é placa, né? De igreja. Seguir a Deus não é fazer tal coisas que a igreja faz. Não, seguir a Deus é você viver o que a Bíblia fala, o que Deus fala para fazer. Isso que é a fé. A fé que atua pelo amor é isso. Então, é muito boa essa palavra, tanto que o versículo 2 ele fala que eu, Paulo, vos digo que vou deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A questão é a seguinte: hoje nós conhecemos Deus. A pessoa que não faz as mesmas vontades que os judeus fazem, que a tradição antiga faz, se hoje nós fazemos a tradição que os judeus fazem antigamente, o que acontecerá com a gente? Acaba de explicar a palavra. Cristo de nada vai valer. Ele quer dizer assim: o sacrifício que Cristo fez foi em favor de quem? De nós. Então ele fez para que não haja mais as mesmas coisas que aconteciam. A palavra lá em Daniel fala muito certo, fala lá, perfeito. Fala que enviarei um Messias, enviarei um Cristo, não fala Cristo, mas enviarei uma pessoa, Jesus, que ia cessar a oferta de manjares, que no caso é a oferenda, a oferta que acontecia muito no período ali. Ele ia cessar aquilo, ia dar a liberdade ao povo. Aconteceu, depois de Cristo vir, aconteceu. A morte também aconteceu. Só que essa palavra ele está querendo dizer o seguinte: quando Cristo ele teve a crucificação em cruz, aquilo que era sacrificado já não precisava mais. Dá para entender que não precisava mais daquilo? Você não precisava mais fazer as leis, mais aquilo. Daí agora fala, se você continuar a voltar à lei novamente, vai falar que de Cristo nada valerá. É a mesma coisa de você tomar a Santa Ceia, às vezes brigado com alguém. Pensamento ruim com alguém. A Santa Ceia vale quando você faz isso? Toma. Indignamente. A palavra fala, né? Toma cuidado, porque se tomar indignamente, você está culpando o corpo de Cristo. Sujando, realmente. Porque aqui está querendo dizer que quando você faz a mesma lei, sem necessidade alguma, você está querendo falar que o sacrifício de Cristo não valeu nada. E sim que precisa algo mais. Essa era a lei que o pessoal necessitava. O pessoal falava que o sacrifício de Cristo ele não era o suficiente, e sim que precisava algo mais. E a palavra aqui está querendo dizer, Paulo está querendo falar que não precisa mais. A única coisa que você precisa fazer é a fé. Atuar a fé pelo amor de Cristo. Só. Isso é o que você vai aprender. E daí Deus já vai te levando, né? Daí Deus vai guiando você. Né? Então, uma palavra seria somente isso, eu não vou continuar o restante. Né, da palavra, onde nós queremos ler até o versículo 6 somente. E nós deixamos o versículo 6 para a igreja, para nós pensarmos. Que às vezes a gente ouve muitas pessoas falando que as pessoas que estão dentro da igreja são aquilo e as pessoas lá fora não são aquilo. Só que Cristo ele quer dizer, nós estamos ouvindo da própria boca de Deus falando que nem você estando dentro da igreja, nem você estando fora da igreja vai fazer com que vale mais o amor que Deus tem por você. Porque muitas pessoas hoje acham que estando dentro da igreja, Deus ama mais do que está lá fora. Na verdade, não. Deus ama semelhantemente. É o mútuo, né?
Ele não muda para ninguém. Está no mesmo nível, no mesmo jeito. Não vai mudar. Mas o que faz a diferença em todos nós, isso é a diferença de quem faz, não para crescer o amor de Deus em favor nosso, mas sim é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor, ela faz você se tornar uma pessoa diferente. Não faz Deus enxergar você de outra maneira igual aos outros olhos. Não. Mesma maneira. Deus só vai olhar e testificar novamente. Né? Novamente. Então a palavra em si seria essa. Certo? Tá certo? Então, agradecemos a oportunidade. Vamos meditar aí no versículo 6.